Falar sobre violência e abuso sexual contra jovens, adolescentes e crianças não é nenhuma novidade, não é mesmo? Mas então por que será que as estatísticas revelam um número de denúncias cada vez maior? Claro, o acesso à informação e as políticas de proteção à infância e à adolescência são fatores importantíssimos nesse cenário todo. A grande questão é: por que esse tipo de situação simplesmente existe? O que nós podemos e devemos fazer para proteger nossas meninas e nossos meninos? Esse é o tema destaque da edição de hoje. O defensor público Gil Henrique Faria, que atua na cidade de Pinheiro, vai aprofundar a análise sobre esse assunto no quadro Hora da Redação, Olhar da Defensoria. No quadro Transformando Vidas, vamos ver a história de uma criança que precisava iniciar um tratamento com urgência à base de canabidiol, um medicamento importado de alto preço e ainda rodeado por algumas polêmicas. O defensor Gil Henrique teve uma atuação efetiva nesse caso e conta mais pra gente. Já no quadro Se Liga na Lei, ele vai responder a dúvidas sobre os seus direitos. Aqui você já sabe, a nossa conexão com a cidadania sempre começa com uma história para inspirar você a buscar os seus direitos. Vem aí chegando mais um episódio do quadro Defensoria Transformando Vidas. Você consegue imaginar como vive um pai ou uma mãe que tem um filho ou uma filha com crises frequentes de epilepsia? Agora imagine que, além dessas crises de epilepsia, a criança também revela conviver com o transtorno do espectro do autismo. Não é fácil. Bom, é assim que vive a pequena Isabela, em Pinheiro, na Baixada Maranhense. Mas, recentemente, a família dela alcançou uma grande conquista com o apoio da Defensoria Pública. Foi meio complicado, ela apareceu a febre de 40 graus, aí começou a dar as convulsões. Aí, na verdade, ela não pode ter febre, não pode se estressar, ficar todo tempo calminha, assim. O olhar distante revela o semblante de quem ainda tão novinha sofre com crises frequentes de epilepsia. A primeira foi quando Isabela tinha apenas 6 meses de vida. A família mora na cidade de Pinheiro, Baixada Maranhense. Sem especialista por perto para tratar a doença, a mãe buscou a ajuda da Defensoria Pública para conseguir o acompanhamento para a filha fora do município. O tratamento dela é caro, entendeu? Ela toma 3 remédios, porque a gente não tem a condição de comprar. Aí entramos pela Defensoria e, graças a Deus, até hoje nos ajuda. Primeiramente foi feito um trabalho junto ao município para conseguir o TFD. Depois descobriu-se que a criança Isabela, ela tinha autismo e posteriormente que ela tinha também crises de epilepsia. E aí nós conseguimos, junto ao município, toda essa medicação, nós conseguimos de forma extrajudicial essa medicação, esse fornecimento mensal dessa medicação. Mesmo conseguindo apoio para o tratamento, a família não via mais melhoras no quadro de Isabela. Foi quando a neuropediatra que a acompanha receitou um medicamento especial. Canabidiol é uma substância extraída da planta cannabis sativa, que atua no sistema nervoso central. O produto não é fabricado no Brasil e só quem pode autorizar a importação do medicamento é a Anvisa. E graças aqui à parceria que nós temos, nós conseguimos de forma extrajudicial o fornecimento dessa medicação, que hoje, para um mês de medicação, ela custa em torno de R$3.000. Que é um medicamento onde o município não teria a obrigação de fornecer, mas a gente sensível à causa e conseguimos adquirir esse medicamento para fazer a doação para a paciente. Aqui a Defensoria Pública do município de Pinheiro é parceiro. E com muita conversa, nós entramos no consenso e acabamos com que a gente forneça essa medicação ou esse insumo e a gente evita que se torne um processo judicial. Isabela começou o tratamento com o canabidiol agora, em fevereiro. São 2 doses diárias que tranquilizam a criança, melhoram a qualidade de vida dela e da família inteira.
Não é fácil, entendeu? Mas a gente está lutando cada vez melhor para ela melhorar, entendeu? Agradecer o município da Defensoria Pública e é um alívio. Graças a Deus está dando certo. Puxa vida, que história legal. Sempre que a gente olha, a gente se emociona com a conquista dessa família, claro, que contou com o apoio da Defensoria Pública. Bom, aqui ao meu lado, hoje eu tenho a alegria de receber o defensor público Gil Henrique Faria, que atua no município de Pinheiro e atuou de forma específica e efetiva nesse caso. Então, defensor Gil, seja muito bem-vindo ao Conexão Cidadã. Obrigado, Dalva. É um prazer estar aqui com vocês. Conversando com vocês, falando um pouco mais desse caso, trazendo um pouco mais de curiosidades e conhecimento aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos então começar a falar sobre a história da família da Isabela. A Isabela é uma criança que, como a gente viu, convive com algumas comorbidades, está lá no espectro do autismo, tem a epilepsia, mas o canabidiol foi um marco na vida dessa criança e, consequentemente, da família. Como foi o trato com a família desde o início, defensor? A Isabela, ela é uma criança que desde que ela nasceu, ela apresenta um problema gravíssimo de um autismo, em um grau bem elevado. E também, a partir de uma certa idade, salvo engano, 2 anos de idade, começou a apresentar o problema da epilepsia também. E essa criança, antes de ter esse diagnóstico, a família sempre procurou a Defensoria Pública para conseguir as consultas médicas necessárias, consultas que são muito caras e que não estão disponíveis no município. E a Defensoria Pública, ela conseguia essas consultas para ela, conseguia esse atendimento médico, o TFD também, que é muito importante, conseguia esse valor para a família conseguir vir até São Luís, se deslocar de Pinheiro até São Luís, que é uma viagem bastante cara, né? Como se sabe, tem o ferry, tem a estrada. Então, quando essa criança chegou no diagnóstico, fecharam o diagnóstico, né, que ela tinha o autismo, tem o autismo e também a epilepsia. Então, aí começou a luta para conseguir a medicação para ela. Ainda não era o canabidiol, na verdade, eram outros medicamentos psicotrópicos, né, como o Keppra, como o Gardenal também, em uma dose bem alta. Conseguimos essa medicação junto à prefeitura e ao estado também. E aí ela começou a fazer o tratamento, só que ela não tinha uma melhora efetiva. E então, após várias outras consultas com especialistas, chegou-se a essa receita, né? A receita do canabidiol. E o canabidiol passou a ser a última solução para o caso dela, para haver uma melhora efetiva, uma qualidade de vida efetiva nesse caso. Então, a família procurou a Defensoria Pública e nós, junto ao município de Pinheiro, tenho que agradecer muito a Prefeitura Municipal de Pinheiro, que foi muito atenta a esse caso, foi muito sensível a esse caso, e nós conseguimos de forma administrativa com a Prefeitura o fornecimento dessa medicação, que é uma medicação, inclusive, que é importada dos Estados Unidos. Ela ainda não é vendida no Brasil, ainda não é autorizada a venda dela por produtores brasileiros. Então, essa medicação é comprada em dólar, né? E todo mundo sabe que o dólar está numa cotação bem alta hoje em dia, mas mesmo assim a gente conseguiu essa medicação, custa em torno de 3 a 5 mil reais, dependendo da cotação do dia, e a família, essa criança vem recebendo a medicação. Inclusive hoje eu tive uma notícia muito boa do pai, que a medicação está sendo muito efetiva, diminuíram a quase zero as crises epilépticas da criança, né? E a criança está tendo uma evolução tão grande que as outras medicações, como o Gardenal, o Keppra, ela vai parar de tomar. Vai ficar tomando só mesmo o canabidiol. Essa atuação foi muito feliz, e aí eu lhe pergunto, outras famílias que estejam em situação semelhante podem simplesmente buscar a Defensoria para, quem sabe, conquistar, garantir esse direito? Porque assim, hoje vigora o entendimento na Justiça, né? Falando a grosso modo aqui, o Supremo Tribunal Federal ele entende que as medicações que não são previstas na RENAME nada mais é do que uma lista feita pelo SUS que contém todas as medicações que o poder público tem a obrigação de fornecer.
O STF hoje ele entende que toda medicação que não está nessa lista, ela tem que ser fornecida obrigatoriamente pela União, pelo governo federal. Infelizmente, o canabidiol ainda não consta nessa lista. Então, o caminho, primeiramente, é procurar, de forma administrativa, né, o município, o Estado e a União, mas, se for necessário propor uma ação judicial, essa ação ela tem que ser proposta na Justiça Federal, porque quem tem a obrigação mesmo de dar essa medicação é a União, segundo o entendimento agora do STF, né, do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, a atribuição para propor, para entrar com essa ação, ela é da Defensoria Pública da União, né? A Defensoria Pública Federal. Só que não custa nada tentar conseguir de forma administrativa, como foi possível em Pinheiro. Então, nos casos de crianças que têm essa mesma situação, essa mesma condição em Pinheiro, há grandes chances de nós conseguirmos de forma administrativa. Agora, para o resto do estado, realmente eu soube de uma decisão que teve da Justiça de Mirinzal, que o promotor de justiça, Dr. Frederico, que é membro do Ministério Público de Mirinzal, conseguiu uma decisão também para o Estado fornecer esse canabidiol, certo? Mas realmente é uma decisão, que a gente pode dizer, fora da curva, é uma exceção, né? Então nós fomos muito felizes e graças a Deus, né, e graças à Prefeitura de Pinheiro, nós conseguimos de forma administrativa. Mas, infelizmente, esse medicamento, por ele ter um alto custo e pela sua importação ser bastante difícil, hoje essas pessoas têm que procurar a Justiça Federal. Agora ficou só uma dúvida, que com esse esclarecimento a gente encerra esse primeiro bloco, esse primeiro momento do Conexão. O canabidiol é uma medicação até aqui não comercializada no Brasil, mas o uso dela não é proibido, é isso? Não, o uso do canabidiol, né, que chama o canabidiol medicinal, né? O canabidiol nada mais é do que o princípio ativo da cannabis, né? Que é popularmente conhecida como a maconha. Tira todo o efeito alucinógeno e vem só essa questão essa situação de trazer uma melhora, de trazer uma tranquilidade para aquela pessoa, de controlar as crises dessa pessoa. Então, essa medicação ela é permitida aqui. O que ainda não é permitido, que ainda está em trâmite, que ainda está em discussão, é a produção e venda no próprio país, pelo próprio país aqui. Então, hoje, essa medicação ela tem que ser importada de laboratórios americanos, né, e comprada em dólar. Bom, então, esperar que em breve essa realidade mude. E assim mais crianças, mais pessoas tenham acesso a esse medicamento, não é, defensor? Exatamente. Temos que ter uma grande torcida, né, para que haja liberação, né, por lei, da produção, no caso, né, dessa medicação, que com certeza iria haver um barateamento dos custos de aquisição e muito mais famílias, né, seriam beneficiadas com o uso dessa medicação, como a gente pode ver pela família da própria Isabela. Bom, defensor, muito obrigada aqui por esse primeiro momento. O defensor Gil Henrique vai permanecer com a gente, porque já na sequência vem aí chegando o olhar da defensoria para lhe ajudar com a redação, caso o tema seja violência sexual contra crianças e adolescentes. É já. Quando uma criança é violentada, toda a sociedade falha. Mas quando uma criança é protegida, todos nós vencemos. Uma criança ou um adolescente que sofre violência, abuso sexual, leva uma vida inteira de muita dor e sofrimento. O mais triste é que quase sempre essas dores são provocadas por alguém muito próximo da vítima. É preciso estar atento aos sinais, perceber que algo não está bem. Esse é o destaque da nossa edição de hoje. Bom, nesse bloco, o defensor Gil Henrique Faria vai dar ideias de argumentos que você pode usar na construção da sua redação, caso o tema seja violência, abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então agora, defensor, eu já vou sair de cena e a palavra é sua. Certo, muito obrigado, Dalva. Uma situação que é muito comum, principalmente nos núcleos do interior da Defensoria Pública, é justamente lidar com essa situação da violência doméstica. Infelizmente, hoje, no interior do Brasil, ainda nos deparamos com muitas dessas situações, muitos processos criminais
contra pessoas que praticaram crimes de estupro, de abuso sexual contra a criança e o adolescente. E esse é um tema que ele está muito em voga, em que pese nós estarmos em pleno século XXI, nosso país ainda enfrentamos muitas essas situações. Então, um bom início para a sua redação seria falar justamente nisso, em que pese a evolução da sociedade, em que pese nós estarmos no século XXI, ainda encontramos no Brasil milhares de casos de abuso sexual infantil. E trazer uma estatística que é muito importante também: 90% desses casos, o abuso é praticado por aquela pessoa que está mais próxima ali na família, pelo padrasto, pelo pai, pelo avô, pelo tio, pelo primo. Então, se você introduz ali essa redação abordando essa situação, que mesmo com toda a evolução da sociedade hoje, esses crimes tão bárbaros ainda são praticados, aí você já demonstra que você tem conhecimento sobre o tema, você dá uma visão geral sobre o tema ali. Em uma outra situação importante no desenvolvimento dessa redação, você pode falar sobre a evolução da legislação, mostrar que você tem um conhecimento que a legislação brasileira foi endurecida para o combate a esse crime. Em 2009, houve uma grande reforma na legislação penal em relação aos crimes sexuais, dentre os quais foi criado o crime de estupro de vulnerável, né? Um novo crime no artigo 217-A do Código Penal. Foi criado um crime de estupro de vulnerável, em que qualquer situação de conjunção carnal é o ato sexual, qualquer situação de ato diverso da conjunção carnal configura o abuso, configura esse crime de estupro de vulnerável. Esse crime tem uma pena de até 15 anos de prisão. Então, é importante trazer essa evolução da legislação brasileira para mostrar que o Brasil ele se preocupa em combater essa exploração e abuso sexual infantil, principalmente através do endurecimento das leis, né? Como o nosso país é conhecido como o país das leis, então a primeira tentativa de governo é justamente endurecendo as leis, aumentando as penas, criando crimes novos. Então, você pode tocar nesse assunto aí no seu desenvolvimento, pode também tocar no assunto de que, infelizmente, hoje, muitos desses crimes ainda acontecem porque as mães dessas crianças acabam sendo omissas, em decorrência de uma situação de vulnerabilidade financeira, de dependência financeira com o padrasto, principalmente. Essas mães acabam fazendo vista grossa para esses crimes, acabam não dando a importância necessária para o que aquela criança fala. Quando aquela criança vai denunciar o que aconteceu para a mãe, essa mãe, em decorrência da dependência financeira, dependência amorosa do agressor, ela acaba não dando a importância necessária. Então você também pode tocar nesse ponto aí. E esse também é um dos grandes motivos desse crime ainda existir em taxas tão altas no nosso país. A gente pode também falar algo a respeito de que a maioria desses crimes de abuso sexual, eles têm origem dentro de casa, como já foi dito, são praticados pelas pessoas mais próximas, muitas vezes também são praticados pelos professores, pelos educadores dessas crianças. Então é importante trazer que essa situação de dependência econômica financeira da família, né? E é importante frisar que hoje há um grande combate desse mal, né? Há um grande combate por parte de toda a sociedade, por parte do governo, por parte das famílias, por parte das prefeituras, de combate à exploração sexual infantil. Hoje é um tema muito importante, que está muito em voga, né? E é importante falar também que a violência sexual, ela não escolhe classe social, certo? Ela ocorre em todas as classes sociais, ela ocorre em famílias de todas as raças, de todos os credos, de todas as orientações. Então não é um caso somente de famílias de baixa renda, de famílias pobres e sem instrução. Outro ponto também importante trazer é que, infelizmente, em muitos locais longínquos, em interiores, em povoados, ainda existe aquela falsa crença de que a primeira relação da mulher tem que ser com seu pai. E isso mesmo que você ouviu. Ainda existem casos em que os pais, os avós pregam que a primeira relação da criança tem que ser com alguém da família.
Vários processos eu pego nesse sentido. Os agressores, eles dizem isso. Então, tudo isso tem que mudar. Tem que haver campanhas do governo, tem que haver o endurecimento das leis para ver se a sociedade brasileira consegue evoluir e erradicar por vez essa situação. Acredito que como uma boa conclusão seria justamente mostrar essa esperança de mudança, essa esperança de mudança de mentalidade, essa esperança de ver um mundo, um Brasil no futuro sem a violência sexual contra a criança e adolescente. Essas eu acho que são as principais dicas que eu tenho aqui para passar para vocês. Se cair esse tema, vão por esse caminho aí que vai dar tudo certo. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito legal essa análise, super esclarecedora, vocês não acharam? Bom, agora a gente vai receber novamente o Dr. Gil aqui para falar sobre direitos e deveres da população. Vem aí chegando o Se Liga na Lei. Bom, nós chegamos ao finzinho do programa, mas aqui dá tempo sempre de tirar dúvidas e esclarecer sobre os seus direitos. Defensor, a gente tem aqui algumas perguntinhas que costumam chegar à Defensoria Pública. Acredito que muitas delas ou todas já chegaram a você também em Pinheiro. Então a gente vai compartilhar aqui para ajudar os telespectadores a entenderem melhor sobre tudo isso. Primeira perguntinha diz assim: adultos que não têm documentos, o que podem fazer para conseguir? Esse é um caso que realmente chega muito pra gente, né? Talvez diariamente chegue um caso desse, de pessoas adultas e até mesmo idosas que nunca tiveram sequer um registro de nascimento. Nesse caso, nós atendemos logicamente essa pessoa. Primeiramente, nós fazemos uma pesquisa nos cartórios próximo da cidade onde essa pessoa nasceu, né, para saber se realmente ela não tem nenhum registro de nascimento. Fazemos uma busca também pelo registro geral para ver se ela nunca teve identidade também, pelo Instituto de Identificação. E aí, sendo comprovado que essa pessoa nunca teve registro, nós mandamos um ofício para o cartório, né, porque hoje toda essa questão de registro tardio de nascimento, né, o registro de de nascimento tardio, ela é feita através do cartório. Nós mandamos toda a informação que nós temos, no caso, sobre essa pessoa, quem seria a mãe, quem seria o pai, a data de nascimento, o local de nascimento. Mandamos todas essas informações para o cartório realizar esse registro. Como muitas vezes o cartório não se sente seguro de realizar o registro, ele manda uma resposta negativa para nós e nós temos que propor, então, nós temos que entrar com a ação de registro tardio de nascimento, né? Então, uma ação que vai para a justiça, vai para o juiz, de onde a pessoa mora hoje em dia, né? Ou de onde a pessoa alega que nasceu. E aí nós arrolamos testemunhas para que possam comprovar o ano que aquela pessoa nasceu, que possam comprovar o local que aquela pessoa nasceu, quem eram seus pais, quem eram seus avós. E em 90% dos casos nós temos sucesso. E essa pessoa, mesmo depois de idosa, consegue esse direito, quer ter um registro, né? Quer ser alguém para a sociedade, quer ser alguém para a lei. Então, é esse o procedimento. Se você tem esse problema, procure a Defensoria Pública do seu município, seja aqui na capital, seja no interior, que nós vamos resolver. E é muito interessante reforçar essa importância do documento, principalmente agora que tanta gente precisou de um documento de identificação para se vacinar, para se imunizar e não conseguiu, né? Não é uma situação tão fácil assim, defensor. Não é. Inclusive, é interessante você tocar nesse ponto, que dessa semana eu tive um caso desse. Um idoso de 64 anos, né, não conseguiu se vacinar porque não tinha documento nenhum. Então ele procurou a Defensoria Pública e nós começamos a fazer o atendimento dele de registro, né, para ele conseguir o registro de nascimento. E na mesma situação eu já encaminhei ele para o ofício, para a Secretaria de Saúde, e hoje ele conseguiu se vacinar já contra a Covid, que ele ainda não tinha conseguido, né? Excelente. Vamos aqui para a próxima pergunta. A mãe do meu filho não me deixa vê-lo. Eu sou obrigado a pagar a pensão? Essa é uma pergunta também que chega muito pra gente, né? Infelizmente ainda, hoje em dia nós temos muitos pais que querem fugir dessa obrigação de pagar a pensão alimentícia, né? E uma das principais desculpas que os pais encontram é justamente essa falta de contato com a criança. Tem muitas vezes que os pais das crianças, eles brigam,
eles têm as contendas dele, o motivo da separação pode ter sido um motivo que não deixou o outro feliz, uma traição, um abandono, uma mágoa grande, e acabam que esses pais descontam nas crianças. Então, a mãe, muitas vezes, com vontade de atingir o pai, não deixa ele ter o contato que ele tem direito com a criança. E o pai, por sua vez, acha que por não ter esse contato, ele não tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Os dois estão errados. Exatamente, os dois estão errados. Porque a obrigação de pagar a pensão, ela não tem nenhuma condição. Então não é condição para o pai dever a pensão, ele vê a criança, entendeu? O pai tem que continuar, o pai tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia, independentemente se ele está vendo ou não a criança. Aí ele busca a Defensoria Pública e nós tentamos fazer um acordo de guarda e visitação. E se esse acordo não der certo, a gente propõe uma ação de regulação de visitas, onde a gente vai demonstrar para o juiz que aquela mãe não está deixando o pai ter contato com seu filho e demonstrar que o pai também tem direito de ter esse contato. Aí o juiz vai e decide e define quais são as datas e os horários que o pai vai ter esse contato com o filho. Então, o fato de você não estar tendo contato hoje com a criança não tira a obrigação de você pagar a pensão. Pense, a pensão alimentícia ela é o sustento do seu filho. Então, não fuja dessa obrigação. Excelente, muito bem esclarecido. Próxima perguntinha. O pai da criança está preso e a mãe não consegue que esse pai faça o registro com o nome dele, dessa criança. O que fazer? É um caso também muito recorrente em Pinheiro. Pinheiro nós temos 2 presídios, certo? Comportando mais ou menos 700 presos hoje, né? Pessoas que já foram condenadas. E tem muito pai que quando o seu filho nasce, ele está cumprindo pena, né? É uma coisa muito comum que acontece em Pinheiro. Então a mãe da criança procura a gente, mostra que o filho dela nasceu e que até hoje o filho dela não tem o nome do pai no registro. E essa é uma situação que é muito simples de ser resolvida. Basta a mãe procurar a Defensoria Pública, nós fazemos o termo de registro, o termo de reconhecimento de paternidade, levamos até o presídio, o pai assina e nós mandamos para o cartório registrar essa criança com o nome do pai. Então é uma atuação bem tranquila, bem simples, e em menos de um mês a mãe já consegue esse registro aí com o nome do pai. Bom, excelente. Defensor, a gente tem uma última pergunta e tem a ver com o uso de drogas que cresce na sociedade. A gente viu um crescimento absurdo desse uso também na pandemia. Parente é viciado em drogas. Eu, como familiar dessa pessoa, posso forçar a internação dela? É um caso também que aparece muito pra gente, muito recorrente. Infelizmente, como você disse, o uso de drogas ele está bastante descontrolado na sociedade, né? Principalmente ali na região da Baixada Maranhense. Então, semanalmente, pelo menos 2 casos desse aparecem para nós, né? A pessoa que tem um vício em droga tão grande que esse vício já está atrapalhando a vida dela e a vida de todos os familiares. Então, para haver uma internação compulsória, para essa pessoa se tratar, primeiramente ela tem que procurar o CAPS da cidade, certo? Onde ela vai tentar realizar primeiramente um tratamento ambulatorial, né? Que é um tratamento que a pessoa se dirige ao CAPS semanalmente, recebe a medicação, faz o seu tratamento em casa e somente no caso desse tratamento não ser suficiente, aí o psiquiatra do CAPS informa que é necessária a internação compulsória dessa pessoa. Essa pessoa da família busca a Defensoria Pública e nós ingressamos com uma ação de internação compulsória. É importante dizer que essa ação ela vai obrigar a pessoa a ser internada para receber esse tratamento de drogadição, né? Contra a drogadição. Então hoje a pessoa tem que ter esse laudo do psiquiatra informando que o tratamento ambulatorial ele não é mais o suficiente para esse controle do vício, né? Então é uma atuação também que nós temos muito, certo? É uma situação bem difícil. É uma situação muito difícil, porque acaba que sai do controle da família ali e o Estado tem que acabar intervindo. E infelizmente a realidade aqui no Maranhão é que o único hospital psiquiátrico que nós temos aqui, que é o Nina Rodrigues, não recebe mais essas pessoas para internação, né? É até uma situação que tem que ser conversada aí com o governo, porque não está mais recebendo as pessoas para ser internadas. São clínicas particulares conveniadas que estão recebendo agora essas pessoas para o tratamento.
e é assim que funciona mesmo. Bom, estamos aqui muito satisfeitos com todos esses esclarecimentos. Defensor, muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Cidadã. Obrigado, eu que agradeço a imensa audiência aí e sempre que eu puder estarei aqui. Muito obrigado pelo convite. E então, você gostou do nosso programa? Participe, mande a sua sugestão, seu elogio para o e-mail do programa conexãocidadã.dpma@gmail.com. Nós também estamos nas redes sociais, é só seguir @DefensoriaMA. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!